Estação Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário de Maurício Carrilho. Apresentação Matias Pinto. Produção Gabu e Marcos Ferreira. Técnica Babiton Leão. Salve, salve, minha gente. Estamos aqui para o nosso quarto Choro Nosso de Cada Dia. Seja bem-vindo a esse encontro de música brasileira. Eu sou Matias Pinto, coordenador da oficina de choro aqui de Porto Alegre, mas aqui o locutor do programa de vocês, e a gente está hoje muito feliz com a presença do nosso compositor do nosso programa, né, querido professor Maurício Carrilho. Tudo bem, professor? Beleza, Matias? Salve, moçada. Tudo bom? Pô, coisa boa. Mais um encontro bom, professor. Coisa boa. No programa de hoje a gente vai ouvir as composições do Maurício, né? Essa é a ideia, o mote do programa, essa produção aí da última... Produção que eu tenho... As orquestras de choro, né? Então... é possível fazer isso, né? Quem vai nos ajudar com a resposta, né, dessa pergunta é o professor Paulo Aragão, querido professor, enfim, destacado professor. Tá tudo ok? Vocês estão ouvindo normal aí, né? Tá ok, porque tinha dado uma apagada aqui, mas acho que voltou. Salve, Matias. Tudo bem, professor? Eu vou falar um pouquinho de ti, porque, né, o pessoal já sabe, mas a gente não custa a gente repetir, né? Eu já conheço o professor. Falar, de fato, deu uma travadinha no início da sua locução, a gente não conseguiu ouvir, mas está tudo certo, agora tá rolando. Vai nessa. Ok. Tá bem, o programa de hoje vai falar, então, sobre as orquestras populares, orquestras de choro, né? Repetindo aqui. E claro, trazendo um craque para nos responder sobre isso, né? O Paulo, o professor Paulo Aragão, trabalhou já com Ginga, Franz Raime, Dori Caymmi, com o nosso mestre aqui, Maurício Carrilho, Proveta, Mônica Salmazo, né, Renato Braz, e já teve inúmeros arranjos tocados, né, por orquestras do mundo inteiro, composições e arranjos, além de, enfim, a atuação dele no universo da música popular brasileira, que é super importante para a gente, né? A gente tem a honra de estar com ele hoje aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que é as orquestras. É engraçado a gente falar, a orquestra de choro deveria ser assim, a nossa orquestra do dia a dia, né? Mas de certa forma até a gente tem dificuldade de assistir, às vezes, as orquestras pela quantidade, a gente queria que tivesse, né, aos milhares. Não são tantas, mas as que existem são maravilhosas. Eu tive a oportunidade de assistir diversas formações aí que a Escola Portátil promoveu para a gente, Furiosa Portátil, enfim, não vou me adiantar no assunto, mas é uma força incrível da nossa música e a força orquestral também para mostrar que o choro pode estar onde ele quiser, né, inclusive na formação orquestral. Então, professor Paulo Aragão, seja muito bem-vindo. A gente já vai começar o papo, mas antes a gente tem a tradição de começar com a música, uma das músicas da semana, né, do professor Maurício. Então a gente vai começar ouvindo o Fogo na Rabiola. Vou pedir para o Babiton. Babiton, toca para nós então Fogo na Rabiola.
Que maravilha! Fogo na Rabiola, esse aí foi a composição do Maurício Carrilho. A gente está fazendo o acompanhamento, né, das músicas que o professor está compondo semanalmente no seu 5º anuário, aqui no Choro Nosso de Cada Dia. É um programa semanal, vem aqui, vai ao ar todas as quintas, às 18 horas. Hoje com a nossa participação especial, além do mestre Maurício Carrilho, que está sempre com a gente, do professor Paulo Aragão, que é a quem eu vou dirigir a primeira pergunta hoje aqui. Mais uma vez, professor, muito obrigado mesmo pela tua presença. Para nós é uma honra incrível, assim, tu é de novo, eu estou falando do tu, né, que eu estou falando aqui a partir de Porto Alegre, mas tu é um orgulho para a gente aqui, é a máxima admiração, e às vezes que a gente pode te assistir é algo incrível. Eu vou te perguntar, então, sobre as orquestras populares, né, a orquestra de choro. Para quem está nos ouvindo, a audiência aí que está assistindo também, ouvindo, assistindo, o que é isso, né? O que é a orquestra de choro? Da onde é que vem? Como é que é formada? Enfim. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Agradecer demais aí o convite de vocês, a iniciativa desse programa. É sempre bom conversar de música, ouvir música, estar acompanhando essa produção incrível do Maurício. Esse choro é bom pra caramba, da semana passada, né? Acho que deve ser justamente do dia que virou o programa, da quinta-feira, eu acho, sei lá. E genial, bom pra caramba essa segunda que começa num tom, cara, começa em Si menor, acaba em Sol maior, e a terceira começa em Sol menor, acaba em Si bemol, quer dizer, tem um troca-troca aí, legal pra caramba. E, bom, respondendo a tua pergunta, Matias, esse negócio das orquestras, eu acho que assim, orquestras tem tudo a ver com choro, porque as orquestras, na verdade, elas são a expressão da vontade de tocar junto, né? E tudo que a gente quer no choro é tocar junto. Claro que você pode fazer choro solo, e muita gente faz de maneira brilhante, mas a essência mesmo do choro é tocar junto. É claro que tem uma diferença de formação e de conceito entre um conjunto mais típico, que vai ter, sei lá, 5, 6 pessoas, tradicionalmente, né? Um pouco mais, um pouco menos, sei lá, para uma orquestra que, em tese, vai ser uma formação um pouco maior. Mas é uma coisa que sempre teve presente, as orquestras populares, né? Claro que você vai falar das orquestras de tradição da música clássica, são aquelas orquestras com cordas e tal, e eu acho que é perfeitamente possível de se fazer choro nessa formação mais clássica também, mas as orquestras populares são muito comuns, desde, se a gente pensar, as próprias bandas de música, que tem enfim, essa ideia de tocar junto, de botar, né, essa tradição, e tem muitas orquestras ao longo do século XX, orquestras populares, orquestras maravilhosas na década de 20, na década de 30, na década de 40, 50, até os dias de hoje. Então, eu acho que professor, eu te pergunto uma coisa, o choro é circular, né? É feito para tocar em roda. Quando a gente transpõe para aquele formato de orquestra, que não é em roda, né? Aquela formação de orquestra, o regente vai ter que fazer isso acontecer, essa roda, vai ter que fazer essa roda girar, a partitura vai ter que estar mais qualificada, mais detalhada para que aconteça aquilo que naturalmente já acontece em roda. Qual é a ciência disso para essa orquestra de choro acontecer da melhor maneira? Então, eu acho que é uma coisa comum a todas as orquestras de música popular. Evidentemente, quando você bota 20, 30 pessoas tocando juntas, isso vai requerer um certo nível de organização dos sons, que é um pouco diferente, de fato, de você ter 4 ou 5 ou 6 pessoas tocando juntos, que às vezes você realmente prescinde, você não precisa de um arranjo ou de uma coisa pré-concebida, vai, dependendo da qualidade do entrosamento dos músicos, vai se resolver tudo perfeitamente ali na hora. Agora, aí sim, aí eu acho que é um trabalho de muita sensibilidade, que vai depender, sim, eventualmente do maestro, do arranjador, que vai ter um papel super importante, né, de botar em harmonia esse pessoal tocando junto, e dos próprios músicos, para fazer com que essa limitação, ou seja, esse fato de ter que tocar junto, né? Porque quando você toca numa orquestra, você vai ter que tocar junto, você vai ter que articular junto com o cara que está do seu lado.
né? Então você tem uma limitação, mas então você tem uma maneira de transformar essa limitação numa qualidade, né? E é lindo quando rola nas grandes orquestras, não só da música popular brasileira, mas da música popular em geral. É lindo quando rola esse entrosamento, porque, de fato, é claro que está assim, você não tem, como você falou, esse grau de, não diria de liberdade, mas assim, de fazer o que quiser, você tem essa limitação de ter que tocar junto com o outro, só que é lindo o que se ganha em termos de timbre, essa previsibilidade pode ser revertida a favor, é isso que eu quero dizer. Eu vou entrar no assunto já para perguntar sobre os chefes de naipe aí nas orquestras para que isso aconteça. Quando a gente escuta aí o bandão, por exemplo, da Portátil, né, sempre tá lá aquelas referências lá que também vão dando esse molho, essa articulação, esses detalhes. A gente já vai entrar nesse assunto, como a gente tem que apresentar, e essa é a melhor parte do programa, apresentando essa produção incrível do professor Maurício. A gente vai ouvir a segunda música agora, que é a música do dia 13 de fevereiro, a Valsa Amena. Babiton, por favor. Vamos nessa.
Então, boa tarde a todos. Eu sou o Matias Pinto, locutor desse programa, O Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário do professor Maurício Carrilho, o programa que acompanha, então, essa programação, né, essas composições semanais do professor Maurício Carrilho no ano de 2021, fazendo o seu anuário aqui na Rádio Estação Democracia. A gente está hoje aqui com a presença especial do professor Paulo Aragão, além do professor Maurício Carrilho, falando um pouco sobre as orquestras de choro, e a gente falou um pouco sobre o detalhe, sobre algumas coisas de o que é e como fazer. Eu queria saber de ti, professor, também, quais são essas referências para quem está nos ouvindo e nos vendo também através das redes da Casa do Choro, que estão retransmitindo o programa. Quais são as principais orquestras de choro que a gente pode citar, de ontem e de hoje também, né? Matias, olha, tem tanta coisa legal. Eu vou enumerar algumas gravações e alguns caminhos para o pessoal correr atrás, porque eu acho que vale a pena. Tá? Bom, eu vou falar até mais dessas orquestras populares mesmo, não vou nem falar assim das bandas de música e tal, porque enfim, aí ficou um universo muito grande. As bandas de sopro que são super tradicionais, vêm lá do início do século, no final do século XIX, né, início do século XX, banda do Corpo dos Bombeiros, sei lá, eu não vou nem entrar nisso, mas assim, vamos lá, eu vou fazer um panorama rápido aqui de algumas orquestras que eu acho que vale a pena procurar, e aí eu recomendo, principalmente nessa parte das gravações mais antigas, o pessoal procurar um site maravilhoso que está no ar há acho que tem um ano, sei lá, um ano e pouco, talvez, mais de um ano, que é o site da Discografia Brasileira, 78 rotações. Basta botar a discografia brasileira e vai chegar lá. Não tem tudo, mas tem quase tudo que se conhece, que tem da discografia de 78 rotações. Então, um site assim, maravilhoso para pesquisar e para usufruir. Então, por exemplo, se você colocar lá, na década de 20, tem uma orquestra que é até uma orquestra meio às vezes ela ficou meio mal falada assim na música brasileira, porque era uma orquestra que acompanhava muitos cantores e eles eram vinculados a um tipo de música antiga, eles não entenderam o samba do Estácio, então tem umas gravações que de fato são um pouco quadradas e tal, que é a Orquestra Pan-América. Mas eles fizeram gravações nos anos 27 e 28 de músicas do Ernesto Nazaré, são gravações muito boas. Então, se você botar lá Nazaré e Orquestra Pan-American, tem umas 10, 12 músicas assim, gravações muito legais. Na década de 30, eu aconselho todo mundo a procurar a Orquestra Victor, né? E aí procura assim, compositor Radamés em Atali, Orquestra Victor. Tem um monte de música do Radamés, músicas desconhecidas, composições do Radamés para orquestra popular, escritas e arranjadas pelo Radamés, coisas lindas, fascinantes. Isso na década de 30. Na década de 40, a gente tem a orquestra do pessoal da velha guarda, do Pixinguinha, que eu acho que talvez seja, para mim, para o meu gosto, assim, o apogeu assim, dessa onda das orquestras populares no Brasil, que é um negócio de altíssima qualidade, você acha também na internet. No site do Pixinguinha, pixinguinha.com.br. E aí tem muita coisa, aí você vai procurar também a Orquestra Tabajara, que aí já é uma orquestra de inspiração, de formação, mais que tem a influência da música norte-americana na formação, mas que tem choros maravilhosos do Severino Araújo, um monte de arranjo desde a década de 40 e por aí vai. Mas assim, eu destacaria essas antigas. Perfeito. Assim, eu já vou emendar uma pergunta. Eu quero saber quando é que essa virada, né, daquele formato da Big Band norte-americana teve uma virada para algo que a gente já poderia dizer já mais abrasileirado. Antes disso, a gente vai ouvir uma música incrível, né? A gente conversou um pouco com o Maurício sobre esses choros ímpar, né? Ímpares, que são, imagina, é uma prova da linguagem do choro, enfim. A gente vai ouvir um que ele fez agora, dia 14 de fevereiro, chamado Cuba. Babton, vamos lá, Cuba.
Acabou de ouvir aqui Cuba, Choro Ímpar do maestro Maurício Carrilho, aqui na Rádio Estação Democracia. Eu falo também para que quem quiser acompanhar o programa Bom Dia Democracia com Paulo Tim e Babiton Leão, promovendo o espírito republicano através da defesa da informação como um direito de todos. Te deixando então informado com análises críticas dos principais assuntos do dia, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Fique bem informado aqui na rede Estação Democracia. A gente está já no nosso quarto programa, Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando então o anuário do professor Maurício Carrilho, sempre às quintas-feiras, às 18 horas aqui, trazendo um apanhado dessas composições da semana que passou e também com esses convidados especialistas, né, grandes figuras do choro, e hoje o professor Paulo Aragão está nos tirando dúvidas e, enfim, falando muito sobre essa atuação das orquestras populares, orquestras brasileiras, né, orquestras de choro. Eu tinha deixado uma pergunta no ar, e a minha produção aqui já tá pegando no meu pé, que eu tô fugindo do roteiro também um pouquinho, mas é porque com um convidado desse, gente, não tem como não fazer isso, entendeu? Então, acontece. Então, a culpa é minha mesmo, mas acontece. O convidado é muito bom. Vou, na verdade, perguntar para os dois, para o Paulo e para o Maurício, para eles, eu sei que não existe um momento ou uma pessoa, mas um exemplo dessa virada, assim, porque eu sei que as orquestras no mundo inteiro começaram a seguir aquele padrão, enfim, das big bands, aquela formação, aquele desenho todo, mas em algum momento a coisa ficou mais abrasileirada, é um jeito próprio nosso de fazer a coisa. O que vocês destacariam, né, Paulo e Maurício, assim, como um exemplo assim, de algo a ser colocado como assim, pô, isso aqui é uma orquestra diferente daquilo que já vinha vendo. Eu sei que as músicas, o repertório, a linguagem e até a instrumentação, mas um personagem ou uma orquestra em si, um número especial, né, uma coisa especial para representar isso. Bom, eu vou falar e depois o Maurício fala. Eu acho que o Matias sempre teve exemplos muito bons, independente do formato. Eu acho que assim, essa formação mesmo das big bands chegou na década de 40, né? Já existia antes uma influência da música americana na década de 30. O próprio Pixinguinha é um que tem um ouvido muito atento à música americana, o Radamés nem se fala. E eles sempre resolveram isso de uma maneira muito legal. E aí, quando chega o formato mesmo da Big Band dos anos 40, em muitas situações é muito bem resolvido também. Tem gravações de choros sensacionais, por exemplo, destacar a Orquestra Tabajara, do Severino Araújo e tal. Aí, se vocês ouvirem, botar lá a Orquestra Tabajara, procurar por música instrumental, choros e tal, filtrar lá nas sites da discografia, é espetacular. Então, acho que sempre teve exemplos muito bem resolvidos, desde a Tabajara até a Mantiqueira, agora,
de usar bem essa formação instrumental, esse tipo de formação instrumental e ideias técnicas, enfim, esse tipo de coisa. Vamos, professor. Tá sem áudio. Ó, que tinham tirado o teu áudio, mas agora voltou. Pode colocar de volta. Eu acho que o que o Paulo falou sobre o Pixinguinha, eu acho que esse programa da Velha Guarda, aquela orquestra que ele criou ali, eu acho que é a sonoridade mais brasileira de orquestra que eu conheço, né? E eu acho que é a grande referência que todo mundo deve ter para construir trabalhos orquestrais relacionados à música brasileira. E ele, inclusive, usa um pouco de algumas cordas também nessa formação, né? Coisa que não é muito comum nas outras formações de orquestras típicas, que são mais com instrumentos de sopro. Entendi, perfeito. Eu estou vendo que a seleção brasileira está sendo escalada com o Pixinguinha, arranjando os sopros, os metais, e o Radamés fazendo a orquestra de cordas. Se a gente puder contratá-los já para isso, a gente já deixa eles no posto, pelo que a gente está bem conversando, né? Eu vou, de novo, dirigir, é uma pergunta semelhante assim, mas as peças mais marcantes de choro para orquestra, né? A gente sempre fala da Retratos porque é uma coisa assim, evidente, que é uma força, né, dentro do que a gente está falando. Mas que outras que a gente pode deixar claro, assim, peças como a Retratos fez essa ponte, né, e tal. Quais são as outras que a gente poderia citar, assim, se for, algumas poucas aí que vocês poderiam dizer pra gente? Tem as emblemáticas. Aquele concerto de bateria, né? Concerto de bateria do Pixinguinha, é muito legal. Eu acho que tem uma diferença da suíte Retratos, não só pela formação, como você falou, por usar uma orquestra de cordas junto com o regional e tal, mas na própria escrita, na própria maneira que o Radamés usa isso, que ele faz de fato um choro expandido assim para a orquestra. Mas, enfim, tem uma proximidade maior aí, sei lá, não é exatamente cada uma das 4 peças, tem a referência muito clara em termos de forma e tal, mas tem uma expansão e tal que ele faz. É diferente um pouco do repertório do Pixinguinha, que são peças, são choros que poderiam ser anotados numa melodia e cifra, que ele faz arranjos orquestrais, e às vezes pensa essas peças para a orquestra, mesmo podendo acontecer o sentido inverso, elas serem anotadas como melodia e cifra, apesar delas terem sido concebidas para a orquestra. O Pixinguinha fez muito isso, esses choros orquestrados. Então, eu poderia destacar alguns desses choros do Pixinguinha, que são, por exemplo, Marreco que é Água, é um choro absolutamente genial, né, pensado para a orquestra, apesar de você poder tocar ele com regional, não tem problema nenhum. Tem outros menos conhecidos, como Cercando o Frango, tem toda essa série que a gente brinca, série zoológica assim, do Pixinguinha, que é genial, assim, usando onomatopeias, efeitos orquestrais e tal. Muita música. O Pixinguinha tem o Quem é Você, que é uma obra-prima também, pensada orquestralmente, vamos dizer. Enfim, tem muita. Eu destacaria realmente essa produção autoral do Pixinguinha, pensada para a orquestra. Perfeito, entendi. Então, já surgiram coisas aqui, o choro expandido, já anotei o termo aqui, tá consagrado para mim já, e também a produção animalesca do Pixinguinha também, incrível. Vamos continuar aqui. A gente estava falando sobre isso e olha, entra um personagem aqui super a ver com o que a gente está falando, né? O nome da música e o personagem atuou nessa história, né? Então, eu vou pedir para o Bapton tocar para nós o choro do dia 16 de fevereiro, que é o Chiquinho do Acordeon, né? Um personagem ideal para ter na sua orquestra de choro. Vamos lá, Bapton.
Buenas, eu sou o Matias Pinto, coordenador aqui da Oficina de Choro de Porto Alegre. Para vocês, o locutor do programa Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário do professor Maurício Carrilho aqui em 2021, na Rádio Estação Democracia. Hoje a gente está aqui com o professor Maurício Carrilho e o professor Paulo Aragão falando um pouco sobre as orquestras. Eu vou ter que fazer uma pergunta que é quase pessoal aqui, né, puxando para a nossa turma aqui dos gaúchos, né, esse cara que era de Santa Cruz e um personagem único da música brasileira, que eu pouco conhecia, quer dizer, nunca o conheci, mas pouco conheço até essa personalidade, esse dia a dia, e que eu sei que tu pode falar um pouco para nós, professor Maurício. Quem era esse Chiquinho do acordeon aí no dia a dia, e quem era esse personagem? Pois é, o Chiquinho era uma figura fabulosa, era um músico extraordinário, tecnicamente perfeito, lia tudo de prima, improvisava absurdamente, tocava com um estilo lindo, o gênero que fosse, música nordestina, choro, música gaúcha. Era Flamengo doente, eu encontrava, todas as vezes que eu fui ao Maracanã, eu encontrava com o Chiquinho lá, era impressionante, não perdia um jogo do Flamengo, o gaúcho mais Flamengo que eu já vi na minha vida, foi o Chiquinho. E era um cara espetacular, assim, na relação com os mais jovens, né? Ele era um cara que dava muita força pra gente, gostava muito e apoiava muito. Quando a gente fazia arranjo, chamava ele para tocar, ele dava muita força para a gente continuar escrevendo. Teve uma vez que eu deixei um espaço só com harmonia para ele, e eu tinha escrito umas frases para ele num arranjo. Quando chegou nessa parte que ele ia improvisar, ele acabou com o baile, ele fez umas coisas tão lindas que eu falei para ele, nunca mais eu escrevo uma nota para você. Vou tacar uma cifra e você, eu não vou escrever. Que isso, ele era muito muito figura. Que coisa. Eu quero começar a me aproximar dele, quanto mais. Eu vou começar me aproximando nesse lado do Flamengo aí, agora nesse domingo. E de repente as ideias dele começam a vir para mim também, as musicais. Então já vou ficar só nessa parte do Flamengo aí pro domingo. Gente, olha só, eu sei que vocês já sabem tudo do projeto e conhecem, mas tem gente nos assistindo e talvez não conheça. Sobre o Pixinguinha na pauta e outras pautas, né, também, essa coisa incrível, né, que a gente estava falando sobre a Orquestra de Choro, daqui a pouco a gente vê um projeto capitaneado aí por vocês, né, por toda a turma, bem, quem tocou, né, toda a turma, né, e como é que, eu queria saber um pouco só como é que foi o começo desse projeto até chegar naquele concerto maravilhoso que a gente vê vocês tocando, assim, a turma para quem está ouvindo aí, a turma da Escola Portátil, enfim, vários músicos, mas sobretudo essa turma. Como foi essa história do Pixinguinha na pauta? Bom, primeiro eu explico rapidinho que repertório é esse. O Pixinguinha, ele atuou muito na indústria do disco, vamos dizer assim, com gravação de discos, né? Na década de 30, final da década de 20 até 37, 38, por aí. E ele gravou, assim, centenas, não é nenhum exagero, gravou, assim, tipo, sei lá, 800, 900 faixas acompanhando com arranjos, com os grupos dele, Diabos do Céu, Grupo da Guarda Velha, Orquestra Vitor, enfim, todos aqueles cantores da época, música instrumental, enfim. Então, nessa época de ouro, assim, Carmen Miranda, Francisco Alves, Mário Reis, Silvio Caldas, todos esses caras. E aí, a partir final da década de 30 e o início da década de 40, ele passa para o rádio. E ele começa a atuar no rádio, e ele forma, a gente vê anunciado em vários lugares, assim, Pixinguinha e sua orquestra, Pixinguinha, hoje show, Pixinguinha e sua orquestra, começa a rodar. No final da década de 40, aparece um programa, que foi uma invenção do Almirante, grande cantor e grande radialista, né, que se chamava O Pessoal da Velha Guarda, que era um programa semanal, que tinha uma orquestra formada pelo Pixinguinha, e o Pixinguinha escrevia semanalmente para essa orquestra. Muito bem. Então, esse programa foi ao ar durante 5 anos. Enfim, e infelizmente pouco restou. Restaram 20 programas inteiros gravados que dá para ouvir, que são maravilhosos, são programas de meia hora, são deliciosos, maravilhosos, enfim, com orquestra, tem números de cantores, tem música de regional, tem várias, mas assim, dezenas de faixas com
o Pixinguinha e o Benedito Lacerda tocando soltos, não são aquelas gravações que tem feitas, enfim, né, em estúdio, são eles tocando solto, e assim é um inferno, tocando demais. Enfim, um material maravilhoso. E acabou esse programa, o Pixinguinha, enfim, depois faleceu em 73, e esse repertório, que são mais de 300 arranjos escritos para essa orquestra, ficou engavetado, ficou no acervo dele. E a gente teve, e esse acervo ficou no Instituto Moreira Salles, e a gente teve a honra e a sorte, através da Bia Paz Leme, que é a coordenadora de música do IMS, que assim que ela entrou lá, isso foi em 2009, ela imediatamente detectou que aquilo ali era a coisa mais importante que tinha, talvez na música, sei lá, não só do IMS, mas do Rio de Janeiro, era um tesouro que estava lá. E aí esses 300 arranjos, eles foram, primeiro, assim, fotografados, catalogados, porque o Pixinguinha não fazia grade, né? Então eram muitas partes, eram conjuntos, eram envelopes com partes dentro. E às vezes, dentro do mesmo envelope, você tinha um conjunto de, por exemplo, a música Lamentos, o famoso Choro Lamento, tinha mais de 100 partes diferentes, porque ele foi fazendo vários arranjos da mesma música e juntando tudo ali dentro. Tinha vários arranjos misturados, tinha o mesmo arranjo que faltava um clarone, aí botava um sax barítono, sei lá, esse tipo de coisa ia fazendo, coisa que é comum, que a gente faz e tal. Então, foi um trabalho de muito tempo para entender o que correspondia para cada um, e fizemos desses 300 arranjos, foram lançados, editados, 80 deles em 2 caixas de partituras que foram lançadas pelo Instituto Moreira Salles, e cujas partes estão lá disponíveis para os chefes de orquestras que quiserem pedir lá, eles cedem gratuitamente essas partes desses 80 arranjos, desses 300, né, que é o total lá. O que foi lançado impresso, a gente revisou mais de 100, até a metade, 150 a gente revisou, mas foram lançados 80. Mas é um pequeno tesouro. E aí, justamente chegando ao final, a gente fez 2 concertos de lançamento dessas 2 caixas, um em 2010 e outro em 2014, com uma orquestra formada especialmente para a ocasião. E esses programas esses espetáculos estão no YouTube, é só colocar Orquestra Pixinguinha na Pauta, que é como chamou o trabalho e tal. Dá para ter uma noção da maravilha que são esses arranjos e esse repertório. Nossa, a gente está falando sobre um assunto, e essa conexão com esse material é algo assim supremo dentro desse assunto, é algo incrível, fenomenal, e que faz toda a diferença. A gente vai continuar aqui ouvindo o repertório, né? Entre os assuntos, a gente vai ouvindo as músicas maravilhosas que o professor Maurício está compondo. Então, a gente vai pedir agora a música do dia 12 de fevereiro, a música Catraca. Vamos lá, Babiton.
Esse aí foi o Catraca, gente. Palco ímpar do professor Maurício Carrilho. A gente está começando a encaminhar o fim desse nosso programa de hoje, mas eu tenho uma última pergunta aqui para os dois professores, que a gente falou sobre um panorama, né, das orquestras de choro. Eu queria saber um pouco agora, uma citação de vocês para o hoje, né? A gente, aqui no Rio Grande do Sul, já dando a nossa panorama aqui, no ano de 2019, eu montei aqui com a turma do Choro a OCPA, que é a Orquestra de Choro de Porto Alegre. A gente conseguiu, né, com a parceria também do Maurício e do Pedro Paes e de alguns arranjadores também, que cederam gentilmente alguns arranjos. A gente conseguiu montar a orquestra, alguns arranjos feitos aqui pela casa, ainda engatinhando, mas a gente conseguiu os primeiros passos aqui de uma orquestra de choro, né, que fez uma experiência muito boa de também trazer gente que não era, né, a gente não tinha todo naipe, todos os músicos aqui para formar a orquestra, alguns tiveram que se aproximar e essa experiência foi muito legal. Mas eu queria saber de vocês, hoje, o que é que a gente pode ouvir assim, dos projetos que estão acontecendo de orquestras de choro, que vocês poderiam destacar para a gente? Vai, Maurício. Nessa fase que a gente está vivendo aí, as orquestras estão meio interditadas, né? É a aglomeração em forma de música, né? A música em forma de aglomeração. Então, mas eu acho que tem alguns trabalhos, todas essas formações maiores são difíceis de se manter com regularidade, né? Ainda mais numa época em que a gente tem muito pouco apoio à cultura, desde das mudanças que a gente teve nos governos, a gente passou a ter, pelo contrário, a sofrer até, de certa forma, cortes assim, desnecessários e visivelmente feitos por hostilidade. Então, eu acho que, mas de qualquer forma sobrevivem algumas ideias, como, por exemplo, a ideia da Furiosa Portátil, né? Ela fica ali descansando, fica ali hibernando, e quando pinta uma oportunidade, a gente reúne a turma, bota, né, para tocar de novo e as coisas acontecem. Mas tem a Mantiqueira, que mantém sua atividade da mesma maneira, às vezes trabalhando menos, às vezes tendo chance de fazer mais concertos. Mas é uma tarefa complicada você manter orquestra hoje no Brasil, né, nas condições de falta de apoio à cultura que a gente tem hoje. Com certeza. E Paulo, o que você destaca para nós? Eu acho que é isso. Eu acho que o Maurício falou muito bem. A gente realmente tem, por exemplo, esses trabalhos da Furiosa Portátil ou da orquestra lá que a gente tem. Basicamente o mesmo grupo, mas um grupo mais voltado para carnaval. O mesmo grupo, assim, de os mesmos músicos. A orquestra do Rancho Flor do Sereno, que a gente botou num show que foi realizado no carnaval do ano passado, antes da quarentena, da pandemia, que é um show com arranjo do Pixinguinha, inclusive, um show de carnaval, com música instrumental e música cantada, e a gente colocou na Casa do Choro Digital, na nossa plataforma lá da Casa do Choro Digital, com entrada franca. Então, quem quiser ir lá assistir, é só ir casadochoro.com.br/digital e procurar na seção Choro para Todos esse show inteiro, integral, que é um show muito bonito, assim, com vários arranjos de Xinguinha, alguns arranjos nossos, meu, do Jaime Vignoli, do Marcílio Lopes. Demais, demais. Enfim, é uma sugestão, enfim, é isso. Então, realmente, esse último ano foi um ano que as orquestras só rolaram nos quadradinhos aqui só nos quadros. Foi uma possibilidade. Tu citou, professor, o caso do Choro Digital. Para quem está nos assistindo, ouvindo, né? O Maurício, além de compor essas músicas diariamente, é claro que ele faz mais músicas por semana do que 7 músicas, vão somando-se em torno de 400 músicas, né, nos seus anuários. Então, tem música a mais. E todas essas partituras dessas músicas, elas vão estar disponíveis, já estão sendo disponibilizadas na Casa do Choro Digital. Tá? Exatamente. Então, isso tem que... são planos muito acessíveis, tá? Então, a gente recomenda, né,
que vocês se inscrevam, né, nessa rede da Casa do Choro Digital para poderem acessar esses materiais que a gente está citando. E eu quero lembrar também que a questão da campanha, né, do Choro Timeline também através da Casa do Choro online, então tá tudo desenhado lá no site. E daí vocês podem ir acompanhando, né? Eu falei um pouco no programa passado, vamos voltar a falar, porque ainda tem 11 dias a campanha, mas principalmente acompanhar e levando isso adiante, que é tão importante esse material, que é sobre a maior escola de choro do mundo, que é a Escola Portátil, a Casa do Choro, essa grande, vamos dizer assim, agremiação. Professores, a gente está se encerrando, né, o dia de hoje. Eu realmente... honra para mim estar conversando contigo, Paulo, que é um professor que eu sempre tive assim muito admiração, né, e vi à frente de várias vezes das orquestras, tocando muito violão também, que é da minha turma dos violeiros. Então eu quero te agradecer e te convidar já para a gente estar junto em outros assuntos aí, que tem muitos assuntos para falar com a gente. Esse foi o primeiro aí. Isso. Quando você quiser, Matias, agradeço aí demais o convite. Eu acho que até, agora que eu olhei o relógio, vi que já acabou. Eu acho que a gente falou até pouco das músicas do Maurício. Tinha um monte de coisa aqui para falar, mas na próxima vez das músicas do Maurício, mais do que de outro assunto. E agradecer a todo mundo, a vocês aí, ao Gabu, ao Marcos, a você e a toda a turma de Porto Alegre aí. Você manda o nosso abraço aí, que é uma cidade que a gente gosta demais. Eu, pelo menos. Vou mandar, sim. Obrigado, professor. E professor Maurício, mais uma vez, muito obrigado por estar junto aí. Eu sei que tem as demandas do tenorinho no dia a dia, mas mesmo assim tu está afirmando com a presença aqui no programa, muito importante, e honra, né, de ter assim, essa conversa que a gente pode ter semanalmente, ouvindo, né, as tuas músicas, que eu acho que é o grande barato também aqui de a gente estar fazendo esse encontro. É isso aí. Semana que vem eu não sei se eu vou conseguir, mas de qualquer maneira, se não der, na semana seguinte eu vou estar aqui de novo com vocês. A gente vai estar ouvindo, desfrutando dessa tua produção maravilhosa aí, vasta, né? Diferenciada. A gente está fazendo esse quadro semanal aqui, que é Tocando com o Maurício, e hoje, especialmente, com a participação do clarinetista Rui Alvim. O Rui vai tocar, né, o Resistência, né? Agora a última música do programa, com o Tocando com o Maurício, Resistência. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Convido vocês todas as quintas às 18 horas. A gente se encontra aqui no Choro Nosso de Cada Dia. Tudo de bom para vocês, tudo de melhor ainda para o Flamengo nesse domingo. E a gente se fala na semana que vem, quem sabe com um sorriso no rosto, né, professor? Tudo de bom, então tá. É o Resistência, tocando com o Maurício, com o Rui Alvim. E um abraço a todos. 1, 2 e...
Estação Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário de Maurício Carrelho. Apresentação Matias Pinto. Produção Gabu e Marcos Ferreira. Técnica Babiton Leão.